Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar da conferência de imprensa que o Pete Hegseth, que é secretário da Guerra, o Trump mudou o nome do Ministério da Defesa para o Ministério da Guerra, espertalhão como sempre, já que está tudo à batatada, pronto, quem manda aqui sou eu, não é? O Trump esteve presente nessa reunião com 800 oficiais superiores, muitos deles oficiais generais, e o Trump começou logo com beijinhos e abraços, a dizer, se vocês saírem da reunião, ficam não só sem emprego, como também sem carreira, a falar para generais e para almirantes, de 4 estrelas alguns. Não sei se estão a ver o que a casa gasta. E o Pete Hegseth, logo a seguir, espetacular. O Pete Hegseth é um bocadinho mais novo que eu, 45 anos, mas é um pintas todo tamanho, muito bem apessoado, um atleta, chegou a major em termos militares, ele próprio foi major, eu achei... Não foi por acaso que o Portas, quando foi Ministro da Defesa, acabou com o serviço militar obrigatório. Não foi por acaso. Eu tenho sido muito politicamente correto, cada vez vou ser menos nos dias de hoje, porque é aqui que está a coisa, está a ver se o engenheiro Avelino, quando fala do Ricardo Araújo Pereira como símbolo do movimento woke, não concordo nada. É as cadelas lá, sim, sou engenheiro. É os olhos inflamados. É as gordas. Alexandre Leitão é mais símbolo do movimento woke 5 milhões de vezes, sou engenheiro, do que o Ricardo Araújo Pereira. Porque o Ricardo Araújo Pereira, a postura de vida dele é de meixão. É lutador, é todo pintas com as gajas. Agora não é que está certinho com a Maria, mas é atrevido. É atrevido. Basta vê-lo em público, basta vê-lo. Eu, quando fiquei na conversa com ele quase 2 horas, eu sou psicanalista, quer dizer, sei o que é que a casa gasta. A psicanálise ensina-me tudo, ensina-me tudo acerca da natureza humana. Eu seria sempre um psicanalista e mais que filósofo ou jurista. Obviamente também seria sempre filósofo e jurista, mas eu sou psicanalista 24 horas por dia, quer dizer, eu estou sempre a analisar as pessoas, como deve calcular. Hoje em dia, graças a Deus, tenho que ter uma postura, se quiser, como diz o Dr. David, de grande paciência, que é profissional ao meu intelecto, porque o mundo está mesmo completamente maluco e as pessoas como eu, até nas lives e até na minha vida social, eu noto que tenho que ter paciência, sim. Onde é que eu sou mais eu próprio? No Karaté. É o único sítio que eu sou que o Pete Hegseth foi naquela reunião, o militarista puro, porque o psicanalista está-se sempre a analisar, está a ver? E a gente percebe as coisas muito rapidamente, quer dizer, estou sempre a analisar o que acontece na vida, no cotidiano, na dinâmica do zeitgeist, como se diz na academia, no espírito do tempo. E o que acontece, eu vi a interação do Ricardo Araújo Pereira com as garotas, porque estava lá muita mulher nessa conferência que eu conheci, da Sala Portuguesa de Psicanálise, no domingo à tarde, e elas estavam todas retidas com ele, porque ele é vedeta, não é? E ele é atrevido. Eu vi como é que ele falava com elas. Eu vi. Ele não é de todo movimento woke, ou seu engenheiro. Não era. Mas pronto, podemos falar sobre isso se quiser, seu engenheiro Avelino. Podemos falar sobre isso, mas eu não acho, como o Armando Zé, que também a gente sabe que gosta de outra fruta, não tem nada a ver com o movimento woke. Nada. O Zé Armando Zé é de direita, pelo completo. Sempre foi. Todo burguês. Oi, está bem. Eles normalmente são os burgueses. Está bem. O Ricardo Araújo Pereira, a mim, parece-me comuna só em termos teóricos. Só mesmo aquele lado filosófico que os comunas tanto conseguem seduzir os intelectuais. O Ricardo Araújo Pereira é um intelectual, ou seja, tal como o Armando Zé. Os intelectuais de grande excelência, os comediantes de grande excelência são intelectuais. O Seinfeld é igual. São muito cultos, são muito eruditos, não é por acaso que aos domingos à tarde vão para as conferências da psicanálise, não é? Ou seja, estamos num mundo oposto. E foi aqui que eu próprio
decidi sair do Ocidente. Cristina, eu vi o seu e-mail. Eu não recomendo que fique em nenhum país do Ocidente, cara amiga, porque o Ocidente é a cultura da gorda, não é do gordo, é da gorda. É da gorda. O gordo é menos. O homem gordo é menos paranoico e ressabiado. A gorda é que. Então, se é a gorda cadela Lassie, ui Jesus, Maria do Céu. A gorda normal é a Alexandra Leitão, que não deixa de ser um ressabiamento tremendo. Porque devido ao belo ser o bem, a estética é ética, como diz o Wittgenstein, e é para a ideia do nosso amigo Homero, Platão, Aristóteles e toda a gente junta, não é? Alexandre o Grande inclusive. O problema é que estas mulheres são profundamente frustradas. Ninguém as come, não é serem mal comidas, não são comidas. As mulheres sem atividade sexual, também vou falar sério, não estou a brincar. Estou no gozo, mas estou a falar sério também. As mulheres sem atividade sexual, quando têm menos de 40 anos, ficam mesmo muito azedas. E depois parecem umas cadelas a ganir, como se viu Alexandre Leitão com o senhor do PCP, o João Ferreira, que é um senhor com classe. Eu gosto muito do João Ferreira. Eu gosto dos comunas, como toda a gente já percebeu há muito tempo, não é? Tenho respeito pelo comunismo do ponto de vista filosófico, por razões óbvias, não é? Porque aquilo é um potentado. Nossa Senhora, acham mesmo que a União Soviética, a China, a maior parte da África subsaariana, a América do Sul, o Sartre, o Merleau-Ponty, o Levinas, toda a gente a pegar naquilo, aquilo é um peixe-esquim, aquilo está muito bem feitinho. Teoricamente é muito sólido o comunismo, infelizmente. Ou se calhar felizmente, porque realmente a China está a fazer um excelente trabalho deste lado do mundo. Excelente. Está a meter na linha o pessoal todo que é amigo deles, até acredito que metam na linha a Coreia do Norte. Enquanto que o Ocidente, com o capitalismo selvagem, que o comunismo inicial tentou combater, quer dizer, os seus serem pagados na América são escravos. Bom, continuando, já vos falei disso. Uma coisa que eu tocou no fundo, foi aí que eu decidi mesmo sair do Ocidente. Foi com esse almirante chamado Rachel Levine, não sei se lembram, subsecretário da Saúde do Biden, um almirante de 4 estrelas, pediatra, que é transgênero. Eu quando vi essa, pois os americanos, que é o Império, tem um almirante de 4 estrelas que é transgênero, assumidamente, com um uniforme. Eu fiquei absolutamente traumatizado com esta situação. Nunca vos disse aqui nada, porque, pronto. Aliás, é professor de pediatria. Estou agora a abrir o link aqui na Wikipédia, porque eu lembrava-me do nome da pessoa, mas estou a ver agora os pormenores. É professor de psiquiatria e de psiquiatria, professor de pediatria e de psiquiatria no Penn State College of Medicine, que é uma grande universidade, Ivy League. Psiquiatria? Estão a ver onde é que eu quero chegar? Estão a ver? Zonas da saúde mental, por acaso a psiquiatria é raro, mas também há esses agentes infiltrados que, como é que é possível um almirante de 4 estrelas, professor de pediatria e psiquiatria, é um transgénero? Como disse o Pete Exit, e gordo nem um tchugo, secretário da Saúde, isso é que é liderar pelo exemplo, subsecretário da Saúde, isso é que é liderar pelo exemplo, hein? O Pete Exit disse, e muito bem, o secretário da Guerra dos Estados Unidos, encabezado o nosso Ministro da Defesa, não há cá almirantes e generais de 4 estrelas gordos e que não são capazes de fazer flexões e fazer o treino normal de um soldado, quando o secretário de guerra, ele próprio, faz. E os cortes de cabelo, maravilha, os beardos, como ele disse, acabou. É essa a diferença. Temos políticos no ativo como Alexandre Leitão, ou como o Pete Exit. Temos políticos ativos no ativo que são pessoas
o belo é o bem, a estética é a ética, ou seja, que são pessoas como se diz na tropa, com ataviamento, ou pessoas absolutamente nojentas na sua aparência, gordas, peludas, piercings na rata, piercings no nariz, cabelo azul. No outro dia fui a uma representação pública, um tipo com unhas azuis, compridas, olhar para ele olhava para mim e eu assim, mas como é que eu trato a pessoa? Eu não sei o que é que eu devo dizer que é a pessoa, quer dizer, qual é o pronome pessoal? É a normalização do discurso psiquiátrico, e por isso é que até capaz de ser psiquiatra. Ele bem, eu não sei, o homem não é psiquiatra, é professor de psiquiatria, mas como é que é possível? Eu nem sabia dessa, eu sabia que ele era psiquiatra. Ele, não sei se posso dizer ele, não fica ofendido, não. Diz aqui que se licenciou em medicina e depois fez o seu internato em pediatria e fez um pós-doutoramento em medicina da adolescência. Mas como é que é a pessoa de psiquiatria? Não tem aqui nenhum grau académico, não é médico psiquiatra, é médico, mas não é psiquiatra, diz que é pediatra. Como é que é professor de psiquiatria também? Mas é o que diz aqui na Wikipédia. Deixa cá ver. Bem, não tenho muita paciência para estar aqui a ver aqui os pormenores todos dele, mas a questão que se coloca aqui é que ele é uma pessoa com uma carreira clínica tremendamente... Bem, há aqui uma fotografia que ele está, na altura do bicho, está a falar, uns cabelos super compridos, com uns fios mesmo, parece a minha tia-avó. Isto é um homem de 4 estrelas, um homem, mas que depois se identifica, não sei dos quê, isto, aquilo, aquilo outro, quer dizer, chega a um ponto, e foi esta pessoa que, quando eu vi a ser um dos representantes do Império, não é, que é quem manda, que eu decidi sair do Ocidente. Por isso, Cristina, para responder à sua questão, pois os únicos países conservadores do seu registro na Europa é a Hungria e a Polónia. A Rússia é demasiado para si, cara amiga, a Rússia, eles são muito gajos. E ontem o amigo Zé Luís, com muita piada, mandou um link, um abraço para si, Zé Luís, um amigo, um link lá com as festas das russas. O seu amigo é o Alexandre Guerreiro e o seu pai é que... Sim, o meu pai rapou o tacho. O meu pai foi muito inteligente, o meu pai conseguiu fazer o que o Freud e o Goethe defendiam. O prazer e o conhecimento, como é evidente. Por isso é que era um bacana. Porque estas pessoas são pessoas... Quem é que são as pessoas que andam a torturar, como diz o artigo 243 do Código Penal, os outros durante o desafio? Quem é que são essas pessoas? Não é? Como é evidente. E que depois, num sentido pleno do termo, lhes querem dar um tiro na cabeça ou no pescoço, como aconteceu com o Charlie Kirk. Quem é que são estas pessoas? Não são, obviamente, pessoas equilibradas, nem são pessoas normais, como é evidente. Isto é tudo gente com a cabeça toda escabacada, pessoas muito amargas, muito doentes, e hoje em dia, como se vê pela lógica da Mena Mortágua e outros afins, tem aquele espírito psicopático e assassino, ou seja, odeiam tanto de morte os outros, é uma raiva tal, é um ódio tal, é um ódio mórbido, uma raiva mórbida, que são autênticos doentes psiquiátricos. Mas ao que parece este era de professor de psiquiatria quando devia ser doente psiquiátrico. E é para este que o Pete Hegseth e o Presidente Trump falaram: não, isto não há cá maluquinhos como oficiais generais, vai para a puta que te pariu. Eu mostrei o vídeo à Maria, finalmente alguém com juízo, graças a Deus. É que já está, como diz o Zé Luís muito bem, agora a partir estamos fartos desta merda até o caralho. Não se pode dizer, desculpa, peço que não se pode dizer as neiras. É muito agressivo para as madames, para as gordas porcas, para as peludas, orangotangas, para os piercings na rata, minhas vacas, estou a ser muito agressivo, estou. Rebentaram com o Ocidente todo estas grandes vacas e estes orelhudos inflamados, e a gente ainda vai ser simpáticos com elas. Só têm que levar agora com os trampos desta vida. Acharam que eu era mauzinho, agora vão levar com os trampos desta vida e com a direita secretária e a extrema-direita toda para abrir os olhos, e vão voltar à idade médica para abrir os olhos. Vou ter pena? Não vou ter, não. Eu antes, vou ser sincero, estava preocupado com o retrocesso civilizacional em relação ao movimento LGBT e em relação ao feminismo. Agora já não estou. Só tem o que merecem. Esticaram tanta corda, partiram tanta corda,
O modelo a seguir agora é a Alcina Leitão e esta aventesma deste almirante maluquinho, que devia ser destituído de todas as suas funções. Destituído, como disse o Peter Exit na reunião. Não, isto é inaceitável. Tem que mudar de profissão e tem que mudar de vida se tem esses valores. Os militares, não é cá transgénero, nem é cá registro homossexual, nem é cá gordas lésbicas, nem peludas, nada disso. O militar tem que ser machão, tem que ser durão, tem que ser um atleta de exceção, um intelecto de excelência e uma capacidade física de excelência. Isso é que é um militar. Então, se for nas tropas especiais, tem que ser mesmo uma máquina de combate. Agora, as mulheres nas tropas especiais, aqueles pares de tetas parecem umas vacas, como é que podem rastejar, pá? Nós estamos horas a rastejar no chão, como é que podem rastejar com esse par de tetas, minhas vacas? Estou a ser muito agressivo, coitadinhas, tomei um panadol que é para abrir os olhos, pá, para o caralho, pá. Por isso, como bem estou inspirado com o discurso do Peter Exit, estou tão inspirado, eu assim, ai Jesus, graças a Deus, filhos de uma gangue da puta, esta gente, tudo maluco, tudo dos cornos, pá, por amor, ó Cristina, Polónia e Hungria, porque está tudo, é só gordas, peludas, Alexandre Leitão aos berros com o coitado do Comuna. Os comunas são uns senhores comparativamente com estas vacas nos dias de hoje, estes orelhudos inflamados, estas cadelas laço, e porque esses é que são os clínicos. Foi isso que eu vi aqui deste lado do mundo. Eu, porque sou todo machão e durão, não tenho perfil nenhum para fazer nada na vida. Só tenho é que vender pilhas do metro. E quem leva no cu todos os dias é que é o excelente clínico. A gorda lésbica com o peito na rata e peluda que nem uma orangotanga que é a excelente clínica. Não estou cá a fazer nada, como é evidente. Graças a Deus, como o engenheiro Levin bem disse sem eu me aperceber, pois são umas lecas valentes porque sempre fui unha de fome e há 26 anos faço disto de vida. Pois. Vamos para a matéria. Mas enfim, eu vou ser sincero, é um mundo, graças a Deus, como disse o amigo José Luís muito bem, que ainda bem que o Trump foi eleito. Epá, o Trump para mim é um bocado brutalhado. Eu gostava que ele fosse mais polido, gostava. Mas reconheço que é a única maneira, porque o outro lado é a mesma coisa mais desprezível que pode existir. São pessoas mesmo a merda das merdas. Eu nunca vi gente tão desprezível. Se eu os odeio, não, eu tenho uma agenda do ponto de vista de ajustar contas, como é evidente, não é? Mas isso é a minha vida, não é a vossa. Do ponto de vista político, se eu odeio estas pessoas, não, tenho desprezo. Já nem não falo sobre isso com ninguém, quer dizer, não, é um assunto que não me interessa, quer dizer, o pessoal do Karaté e outros afins que me conhecem estão sempre, já perceberam, não é? Que eu estou a fazer as malinhas para me ir embora, não é? Todos muito tristes, muito querendo me convencer, não, isto vai tomar o seu tempo, não é? Eu já não estou interessado sequer a reconhecer a existência deste pessoal. Não estou interessado sequer. As feministas, os LGBTs, os Me Too, os Black Lives Matter, para mim, são pessoas não existentes. Eu já não lhes reconheço, se quiserem, a autonomia ontológica, a densidade ontológica que o Jacob tanto sonhava em relação ao direito penal. Eu não reconheço estas pessoas como seres humanos normais. Reconheço-os como doentes psiquiátricos, não vejo a minha linguagem tão vernacular, fico logo muito agressivo, porque estou a cuspir-lhes na existência. É o que eu estou sempre a pensar em relação, enfim, ao DMD, eu só penso em lá defecar na lápide. Para mim estas pessoas morreram, entendem? Literalmente. Para mim são cadáveres ambulantes. Este almirante só espero que seja despedido sem direito a pensão para sempre. Só tem aqui a vender pilhas no metro e ser sem abrigo porque é maluquinho dos cornos, tem maneira que é professor de psiquiatria. Como é que isso é possível? E o presidente Biden fez dele subsecretário da saúde. O maior dos malucos é que vai e era gordo nenhum de chugo. Esta cultura do javar, do porco, do feio, do mau. É o feio, porco e mau. É este movimento woke. Como tal, Cristina, está a ver? Eu não estou, vou-lhe ser sincero, não tenho
A não ser a Hungria e a Polónia, a Rússia não. Eu tenho um subscritor que está-me sempre a mandar mensagens lá da Polónia, fico encantado com aquilo, a Polónia é muito boa. O Ocidente não quero porque, é frio, os valores ocidentais estão muito conspurcados, elas têm demasiado direitos. As mulheres hoje em dia é que mandam, irrita-me muito, porque as mulheres são muito emocionais e depois atacam muito o registro lógico e conceptual da filosofia, por exemplo. Não é por acaso que o Alexandre o Grande não teve nenhuma general mulher, como é evidente, não é? Nem Aristóteles falava especialmente, enfim, coisas positivas do feminino, era um bocadinho misógino para dizer o mínimo. As mulheres são porreiríssimas numa secção da sociedade, mas as mulheres a mandar desta maneira, em termos políticos e sociais, só dá merda, é só sensações, emoções, não há lógica e raciocínio nenhum, é tudo muito esquisito, só estão sempre, como a menina Mortágua e a Sofia Aparícia, que agora foram apartadas pelo GLI, estamos lá que já almoçaste, é esta lógica de defender os coitadinhos da sociedade, quando os coitadinhos sempre foram umas merdas, uns doentes, uns parasitas que deviam estar ou internados ou na cadeia. Com direitos, como é evidente, mas é gente completamente desprezível, entende? Por isso, cara amiga, se puder sair do Ocidente. A América é boa com o Trump a governar. Mas o Trump está velhote, não é? Estou a ver. Ora, vamos para a tese de doutoramento em Direito Penal. Tínhamos ficado na questão da diferença de culpa, nota 562, elemento emocional, nota 563, esta é a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem. A minha versão favorita é a versão em português. O professor Figueiredo Dias diz que procura encontrar uma nova compreensão da relação entre dolo, negligência e culpa, quer num específico critério da autonomia material do conceito de culpa, afastar-se da construção possibilitada pela teoria da dupla valoração, ou seja, da tal do Ježek, do professor Ježek, a questão do dolo e de negligência ser duplo valorativo. Porquanto, o que fica dito sobre esta citação, não é o dolo e negligência que sofrem uma dupla valoração no sistema, uma em certo tipo de ilícito e outra em certo tipo de culpa, que é o que o professor Ježek defende. O professor Ježek foi o pai do direito penal comparado, ok? Foi a pessoa que criou o Instituto Max Planck em Friburgo, a meca de todos os penalistas a articular o direito penal com a criminologia, foi o pai do moderno Tribunal Penal Internacional. Ele e o Roxinho, o professor Roxinho, são os verdadeiros pais do moderno direito penal internacional. Mas o professor Figueiredo discorda daqui da valoração do dolo e da negligência. O professor Figueiredo diz que é sim a dupla valoração do ilícito e da culpa. Ou seja, não é o tipo de ilícito e o tipo de culpa, mas o ilícito e a culpa que intervêm na completa moderação do dolo e da negligência. Diz o professor Figueiredo Dias, nota 565, doutor David, mas ainda vou fazer mais um vídeo, por isso já está a pescar como sempre. Diz o professor Figueiredo Dias, a nota é longa, vou ficar só pela citação, que está a pescar, se acabar de repente é porque acabou. Figueiredo Dias sobre o estado atual da doutrina do crime, primeira parte sobre os fundamentos da doutrina e a construção do tipo de ilícito, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal 1991, página 53. Depois vou-vos ler o resto da nota 565, é o mundo que temos. Já me dei o título da live, que ia só falar do Lula e do professor Marcelo, vou também falar do Peter Exet, que é voltar aos valores da paideia, é por completo. Quem manda é o homem, esta coisa de se tentar dar liberdade a quem nunca mandou na história da humanidade, só por razões de género, por razões de orientação sexual, por razões de cor da pele, é uma discriminação absolutamente esquizofrénica acerca de
biologia e a psicologia e a sociologia e a antropologia da natureza humana, ou seja, na selva, quem manda é o leão, não é a barata. Porquê? Porque as competências do leão são um bocadinho diferentes das competências da barata. No Ocidente, as baratas, à la Kafka, é que começaram a mandar. Ou seja, as pessoas que, durante toda a história da humanidade, não serviam nem sequer para limpar as latrinas. Um abraço, muito obrigado.